Olá, eu sou a professora Suzana Luz, essa que sempre vos fala aqui nesse canal. E hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre a questão, nosso tema de redação no curso de redação Suzana Luz, que é as práticas alimentares, o consumo saudável e consciente. E ainda eu peço que vocês usem na dissertação a técnica da exemplificação. Então, eu primeiro vou falar um pouquinho sobre o tema e depois eu vou falar para vocês a respeito da estratégia argumentativa obrigatória para essa produção textual. Vamos primeiro entender o tema. Quando a gente fala em segurança alimentar, nós estamos falando sobre um tripé muito importante, que é a quantidade, a qualidade e o acesso que as pessoas têm a alimentos, né? O texto motivador número 1 fala do desperdício de alimentos, de toneladas, né? Coloca-se ali 41 mil toneladas de alimento por ano que se perde aqui no Brasil. Em decorrência, todos nós não, quem estuda o tema sabe, né? Em decorrência de um transporte inadequado, muitas vezes em decorrência de problemas também relativo não ao transporte em si, mas a forma de escoar uma safra, de escoar até mesmo um alimento já semi-pronto, né? Semi-industrializado. Mas também nós temos aquele desperdício que ocorre dentro dos nossos lares. Então, a partir daí, quando a gente pensa do desperdício dentro dos nossos lares, nós já estamos saindo de um âmbito de uma abordagem política, geográfica, e estamos entrando num outro aspecto, que é o aspecto cultural, atrelado a um consumismo. Então, veja, vou pensar na minha avó, que é uma metáfora para um tipo de brasileiro que não sei não se ainda existe. Mas era aquele que ali no seu quintal fazia sua hortinha, a pessoa acorda cedo, afofa a terra, joga água, cultiva, usa eventualmente pesticidas de origem natural, colhe um tomatinho, colhia, né, uma cenoura, colhia um pé de alface e se alimentava desse produto, do seu trabalho, do seu cuidado, do seu dia a dia. Evidentemente que, vamos pensar numa situação de escassez, aquilo era consumido devido à escassez, mas vamos pensar que também, vou pensar na minha avó, houve momentos em que ela cultivava, até moranguinho tinha no quintal dela lá no Paraná, eu me lembro bem, em que ela cultivava e ela tinha o gosto de preparar o alimento que ela mesma havia cultivado. Nesse caso, o desperdício era considerado até como uma afronta ao trabalho dela, seja isso em épocas de escassez, seja isso em época de maior abundância. Tudo bem? Hoje, vamos fazer o contraponto. O que geralmente a gente faz? Poucas pessoas, não vamos nem falar mais em plantar, porque até aquelas pessoas que passam fome, sequer tem o seu quintalzinho ali, ou um vasinho, um tomatinho, porque não existe mais essa cultura do plantio, do cultivo, né? Eu me lembro uma época que no meu quintal tinha um pezinho de mamão e as pessoas passavam na rua e falavam assim, você não quer me dar aquele mamão? Eu tô passando fome. Fala, mas por que você não planta um mamão, um pezinho de mamão na sua casa, no seu terreninho, né? Não sei por quê, mas você não tem nada para eu comer? Tenho, e a gente acaba colaborando, né? Ajuda, dá o de comer, mas fica pensando, poxa, mas será que a pessoa não dá conta de plantar um pezinho de mamão, né? Um tomatinho, uma coisa assim, para de repente saciar aquela emergência maior, né? Mas nós não temos essa cultura mais no Brasil, infelizmente. Enfim, a minha avó é uma metáfora que eu estou usando para dizer o seguinte, um contraponto. Antigamente nós nos preocupávamos com essa segurança alimentar, mesmo que fosse no núcleo familiar.
Hoje, o que se faz? Nós vamos ali no mercado e compramos uma comida pré-pronta, pré-cozida, já numa dose. Aí a gente chega em casa, põe lá no freezer, espera o momento certo de comer, e muitas vezes aquilo ali estraga dentro de freezer. Eu tô falando algo que nunca aconteceu com vocês? Eu acho que não, né? Já aconteceu. Então, estraga dentro de freezer. Quando não, nós compramos lá, vou comer com marmita, porque é mais barato. Eu já vi gente falando assim para mim, é mais barato comer com marmita do que cozinhar em casa, que cozinhar gasta gás, energia, água, tempo. Então eu vou comer com marmita. Geralmente vem um tanto de comida que você não dá conta e você fala, vou guardar na geladeira. E da geladeira vai para o lixo. Ou você já não dá conta e já joga no lixo mesmo, né? Então existe o desperdício institucionalizado, vamos dizer assim, por conta das péssimas conservação de estradas, por conta do ruim acondicionamento, porque às vezes tem uma greve lá no Porto de Santos, ou de onde for, do Rio de Janeiro, ou do Paraná, e a comida acaba estragando, né? Então há esse desperdício, ou atrelado a uma instituição, ou atrelado a uma prática cultural. O outro texto de apoio, quem quiser adquirir nossas apostilas, o canal está aí aberto para isso, né? Nós temos essa prática de vender as apostilas. Nós temos um texto que vai falar sobre o tanto de agrotóxico que nós consumimos junto a determinados elementos. E aí o campeão, né, de agrotóxicos é exatamente o soja, depois em 40%, milho em 15%, cana-de-açúcar e algodão em 10% cada, e assim por diante. Ora, temos que entender por que o produtor rural tem que usar tanto agrotóxico. Porque ele tem contratos no exterior, né, de venda, ele tem que dar uma satisfação para o seu cliente, entregando a quantidade estipulada contratualmente. E isso faz com que não haja nenhum tipo de preocupação com o consumidor final e com a sua saúde. Tanto é verdade que vejam quantos casos, pense na sua experiência, quantas pessoas que você perdeu ao seu redor, ou pessoas conhecidas próximas a você, que morreu em razão de um câncer. E especialistas indicam que a nossa alimentação é um dos elementos causadores dessa doença, não é verdade? Então, o Brasil, ele ainda excede na quantidade de agrotóxico que se coloca em alimentos. O outro texto mostra pra gente quanto que nós não conseguimos aproveitar talos, não conseguimos aproveitar folhas, sementes, não colocamos isso na nossa alimentação. Me lembro uma oportunidade que eu fiz uma salada bonita, coloquei lá umas sementes desidratadas, né, saborosas, de abóbora, e as pessoas que consumiram começaram a pegar aquelas sementes e descartar, colocar do ladinho, e acharam que eu não tinha preparado certinho a salada, né? Porque não é cultura nossa também esse tipo de prática alimentar, o que é muito ruim. E enfim, mas o último texto motivador, ele vem falar sobre, ele vem colocar o nosso personagem, que é o Calvin, numa situação interessante, né? O pai colocou ali uma pasta verde para ele comer, porque era saudável, e ele não quis comer. Daí o pai falou que ele viraria um mutante caso ele comesse aquela pasta verde. E aí ele pega e come assim vorazmente, né? E aí a mãe pega e briga com o pai e fala, não é possível, deve ter outra forma de fazer esse menino comer que não é essa. Te pergunto, qual foi a forma que ele adotou? Que forma é essa? Que ele fez? Gente, ele transformou o alimento numa mercadoria. Ele transformou aquele alimento em uma marca. Então, assim, esse lance aí dos mutantes, então tem filme, tem desenho, mexe com o imaginário da criança, e foi essa estratégia que o pai usou. Ora, qual a pertinência? Eu perguntei para os meus alunos, qual que é a pertinência dessa tira que tem o Calvin aí? Por que eu coloquei essa tira para esse tema? Ora, é muito simples. Eu quero estabelecer uma crítica, eu gostaria que meu aluno tivesse esse senso crítico de entender o seguinte:
o alimento deixa de ser aquilo que vai dar saúde para o nosso corpo, e nessa perspectiva aí da tira, ele passa a ser encarado como um elemento, um adereço. Né? Quer dizer, assim como a criança fica feliz por ganhar um escudo do Capitão América, ganhar uma espada ali de... Oh, Rubens, como que é o nome daquele... como é que é mesmo aquela espada do Star Wars, tal? Agora eu lembrei. A criança também vê naquele alimento um fetiche. Olha, eu vou comer porque eu vou entrar nesse jogo, nessa brincadeira, nessa coisa da imaginação. Vou terminar de comer essa pasta verde e já vou sair fazendo uau, uau, porque eu vou virar um mutante. Né? São estratégias que às vezes os pais usam, mais imediatistas, né, depois também de usar tantas outras, mas que revelam algo. Né? O alimento deixou de ser o alimento realmente para o corpo, para ser uma coisa saudável, para explicar para a criança que a vitamina vai agir assim ou assado no organismo, para pais e mães sentarem, se alimentarem juntos e fazer aquele momento, um momento de descontração, um momento de conversa, um momento da gente alimentar todas as partes do corpo. Né? Então, assim, a gente vê pessoas que comem na frente da televisão, sem prestar atenção no alimento, no sabor, né? Tem pessoas que comem em pé na rua por pressa. Então, tudo isso diz respeito ao nosso tema, que vou repetir, as práticas alimentares, o consumo saudável e consciente. Né? A partir daí, vocês têm que elaborar uma tese. Que ideia você vai defender? Que ideia você vai defender com quais argumentos? E qual proposta de intervenção vocês vão dar em torno dessa temática? Vamos pensar assim, que alguém, né, um aluno, está ali revoltado com essa questão do fetiche em torno da alimentação. Então, eu só como, olha só, daí vem as marcas, eu só como miojo, não é macarrão, né, mas é miojo, cheio de sal, cheio de gordura. Eu como a maçã da Mônica, eu como não sei o que da Barbie, eu como... E assim vai. Nós associamos o alimento a um objeto de consumo do marketing. Então, algum aluno pode trabalhar essa tese. Para que se tenha um consumo saudável e consciente, é preciso que nós desatrelemos, né, o momento da alimentação, o produto em si, dessa questão de consumo. Porque tudo que é consumo, eu já vou começar um percurso argumentativo, é também associado ao descarte. Ora, quando a gente descarta, a indústria vai produzir mais. E produzindo mais, algo mais valorizado, nós colaboramos também para o encarecimento desse produto. Então, com essa tese, com essa problematização, você facilmente tem uma proposta de intervenção, né? De repente, é preciso que haja, sim, uma proibição de se transformar o alimento em um produto de marketing e descartável, certo? Então, nada de mais maçã da Mônica. Me desculpe, pessoal da Mônica, eu estou usando esse exemplo, né? Gosto imensamente da Mônica, mas é um bom exemplo, fala sério, né? Então, nada de mais maçã da Mônica. Eu tenho maçã para ser consumida, né? De repente, também especificar no ato que se imprime ali a etiqueta de preço, se especificar no que aquele alimento é rico. Temos que criar essa consciência, ou quais doenças aquele alimento pode gerar, porque aí nós teremos um consumo mais consciente, desatrelado também do descarte. Então não é um tema difícil, é um tema fácil, é um tema pertinente porque ele envolve a questão do transporte, ele envolve a questão do consumo, ele envolve a questão do desperdício, e eu espero que vocês tenham se saído bem e que se saiam bem nessa proposta de redação. A outra questão é a questão da exemplificação. O que é exemplificar? Ora, eu tenho uns alunos que costumam explicar, ou exemplificar, né, desculpem, as suas argumentações, e para tanto eles falam assim: um exemplo disso são os fazendeiros que diminuíram os agrotóxicos.
Sinto muito, tá? Isso não é exemplo. O que é exemplo? Exemplo, desculpa, aqui eu estou folheando a apostila. Vou achar aqui o lugar em que eu explico certinho para vocês o que é exemplo, tá? Exemplo é quando nós pegamos um caso isolado. Eu estou abrindo aqui, olha, vamos supor que eu tenha que falar sobre desastres ambientais. Eu não vou falar assim, um exemplo disso é quando uma represa se rompe. Não, eu tenho que falar, eu vou dizer, né, que um caso desse, desastre ambiental, é quando uma represa se rompe, como aconteceu em Mariana, em Minas Gerais. Eu tenho que especificar. É como aconteceu no terremoto no Haiti, em que houve 300 mil mortos. Eu tenho que colocar aquele evento em especial. Eu não posso falar coisa em geral, senão isso não é exemplo, né? Energia renovável é um exemplo de energia renovável, o que fez a Dinamarca em 2015, quando ela superou em 40% a demanda energética no país com a energia eólica. Então, qual é o exemplo? Da Dinamarca, que é em 2015, né? Eu não posso dizer assim, por exemplo, os países que produzem energia eólica. Não posso. Assim, isso não é exemplo, tá? Eu tenho que especificar. Aí eu tenho um exemplo. Qual é a força argumentativa de um exemplo? 100%. Porque prova que você não está jogando palavras ao vento. Você realmente tem o que dizer e como dizer. Ok? Procurem colocar a exemplificação a partir do segundo parágrafo. Porque você primeiro tem que desenvolver um assunto para daí dar um exemplo. Eu conheço aluno que já começa, um exemplo disso que você não falou nada ainda. Não é um joguinho de pergunta e resposta. A dissertação tem que ter uma introdução. E o MEC ainda aconselha o aluno a colocar a tese e o tema na introdução. Então, você vai começar a tua introdução com tese e tema. Depois, no segundo, no terceiro, quarto parágrafos, você tem a chance de colocar dados estatísticos, exemplos. Tudo bem? Sigam esse caminho que vocês vão conseguir ter uma boa nota, não só no Enem, mas nos vestibulares Brasil afora. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Professora Suzana se despede.